Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o London Sob Medida. Sou o professor Alisson de Sociologia. Vim aqui trabalhar com vocês uma temática hoje que é bastante recorrente, tá? Que é um dos clássicos da sociologia. Então, hoje separei aqui para vocês uma questão do Emile Durkheim, né? Uma questão da Unicamp, que aborda o nosso clássico aqui. Seguinte forma, vamos lá então. Então, nesse exercício, está lá, ó, quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido, cidadão, quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles estejam de acordo com os seus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, tal realidade não deixa de ser objetiva, pois não fui eu que os fiz, mas os recebi pela educação. Eis, portanto, maneiras de agir, pensar e sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. E o exercício segue no comando seguinte: Emily Durkheim é um dos fundadores da sociologia e analisa a relação entre indivíduo e sociedade. A partir do texto, podemos afirmar que os modos de agir, pensar e sentir em uma sociedade são definidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, né? A partir do texto. Então, a gente vai utilizar o texto aqui como uma referência que vai nos ajudar a resolver o exercício. Então, no item A, ele fala assim: pelo livre-arbítrio. Então, vamos lá, galera. O Durkheim é um dos clássicos da sociologia, né? E para esse pensador, a sociedade ela exerce forte influência sobre os nossos comportamentos, tá? Pois mais adiante eu vou explicar isso para vocês. Mas lá no texto, quando a gente olha, olha só, no próprio texto ele destaca: eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim, de meus atos, do direito e nos costumes. Então ele já nos dá uma pista, né, de que essa liberdade condicionada aí, como a gente chama de livre-arbítrio, né, outros autores chamarão, como por exemplo na filosofia Santo Agostinho, Sartre, enfim, para esse pensador, ela não existe porque a sociedade ela acaba por regulando os nossos comportamentos através da educação, como ele vai dizer. E vejam só, esses costumes que ele está citando, né, no direito, nos costumes, nos faz lembrar um conceito do Durkheim chamado de consciência coletiva. Então, aqui vai uma dica que eu acho que ajuda, além do texto, a destravar vários itens aqui para a gente resolver o exercício. Como eu vinha dizendo, esse pensador, ele entende que a sociedade ela exerce um grande peso, uma grande influência sobre os nossos comportamentos individuais. Esses comportamentos coletivos, a cultura de um povo, sua linguagem, as regras, as leis, está dentro de uma coisa ampla que ele chama de consciência coletiva. Então, aqui vai uma dica. Mentalizem isso. A consciência coletiva, que corresponde à moralidade, aos costumes de uma sociedade, ela sempre será maior do que nossas escolhas individuais para o Durkheim. Então, por exemplo, vejamos, eu não gostaria, por exemplo, de prestar um vestibular para entrar no curso tal. Essa é a minha vontade individual. Só que nas regras estabelecidas coletivamente, ou seja, na consciência coletiva, a minha vontade individual ela se apresenta ínfima, bastante diminuída. Então, ela não consegue sobrepor aquilo que está coletivamente organizado. Isso, coletivamente organizado, é o que Durkheim chamou de consciência coletiva. E depois, pessoal, a gente também vai entender que num outro momento, vejam só, ele coloca lá, ó, reforça, existem fora das minhas consciências individuais. Ou seja, a consciência individual ela é diminuída frente à consciência coletiva que eu estou explicando para vocês. Feito isso, a gente consegue perceber que os itens seguintes, B e C, eles estão na mesma condição do A, mas postos de uma forma diferente, uma escrita, numa linguagem diferente. Olha B, pelos sentimentos próprios dos indivíduos e independem do meio social. Então, como eu disse, a consciência coletiva. O meio social ele tem maior peso do que a minha escolha individual. Veja a letra C, pelo direito e pelos costumes que são, por sua vez, definidos livremente pelos indivíduos. Então, os itens eles vão dizendo a mesma coisa, valorizando a liberdade, a individualidade, e ao passo que o texto e a própria sociologia do Durkheim, como vou explicando a consciência coletiva, ela vai na contramão do que esses itens estão dizendo. Então, o que nós temos como alternativa correta? A letra D que diz o seguinte: pela própria sociedade, que constitui uma realidade objetiva que exerce coerção sobre o indivíduo. Então, vamos lá. Aqui é bacana também a gente lembrar,
que há uma linguagem própria do autor, né? Na medida em que vocês vão estudando os clássicos, vocês vão se familiarizando com a linguagem própria desses autores. Então, quando a gente fala de coerção, quando a gente fala de realidade externa, quando a gente fala de consciência coletiva, são conceitos comuns do pensamento de Emile Durkheim. Então, vamos lá, professor, mas o que é essa realidade objetiva? O que é coerção? Então, quando a gente entende isso, a letra D fica bastante clara para a gente. Vamos lá. Durkheim é um clássico que desenvolveu uma corrente chamada funcionalismo organicismo. Essa corrente, ela enxerga a sociedade como se ela fosse um organismo vivo, que tem funções, regras, ou seja, o funcionamento das regras coletivas tem uma vida própria, independente. Daí a consciência coletiva regulando os nossos comportamentos individuais, tá? Então, para esses pensadores adeptos ao funcionalismo, a realidade objetiva destacada no item D é a existência própria, as funções próprias, como, sei lá, a educação, a violência, a economia, ela tem uma existência e funções próprias que vão regulando os nossos comportamentos individuais para essa galera. E na sequência a gente tem ali então a coerção, né? Essa existência própria dessas regras, elas acabam por exercer uma pressão sobre os nossos comportamentos individuais. Elas vão regulando os nossos comportamentos. Então, quando a gente lê de novo, ó, tá? São definidos. Então, os modos de agir e pensar, como o enunciado vem dizendo, eles são definidos de que maneira? Pela própria sociedade. Ela tem uma vida própria, tá? Que se constitui na realidade objetiva, exercendo uma pressão sobre o comportamento individual. Então, agora acho que ficou mais claro, né, na medida em que a gente foi entendendo esses conceitos, além daquelas dicas que estão sendo dadas ali no texto para a gente. Bacana, galera? Bom, bons estudos para vocês aí. Espero que tenha sido útil, tá? E voltem nas próximas edições que nós teremos aí de outros exercícios e outros assuntos. Um abraço para vocês. Até mais. Valeu!